Muito boa noite, família. Bem-vindos a mais um episódio no nosso e vosso podcast, Tatame Lifestyle. Hoje estamos com o grande professor Rui Fonseca. Muito boa noite, professor. Boa noite. Nosso colega Marine. E no castigo, lá no fundo, Evans. Diz boa noite, bicho. Boa noite, boa noite. Opa! Hoje estou no castigo. Estás no castigo, é bem feita. Anda-se a portar mal, bem feita, como à toa. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela visita. Eu Sei que que o agradeço professor o convite. vive longe daqui, né? Benguela, não é? Isso, Benguela. Então, temos já alguém de fora. Tem senhora, estamos a expandir, não é? A seguir deve ser o Hamed também. Professor, uma pequena introdução, não é? Quem é o professor, onde é que dá aulas, vamos dizer, o currículo, né? Yeah, que é para a gente ficar inteirado, não é? Bom, sou Rui Fonseca, sou faixa preta de Jiu-Jitsu há 6 anos. Não tenho meus 2 graus, enfim, professor Manuel, por favor, a próxima vez, Já está. para Portugal, está convidado para um jantar, né? Acho que está a faltar alguma coisa aí para os graus virem, não sei, enfim, mas fica da parte. Eu comecei no judo, né? com 3 anos, então fiz minha carreira toda no judo, 3 anos de idade. 3 anos de idade, Peraí, estás de idade? 3 anos de idade, sim. Comecei no judo desde pequenino. Eu nasci no Brasil, né? Então já comecei o judo no Brasil, era muito forte. Então fiz toda a minha progressão competitiva no judo. Cheguei à faixa preta, etc. Fui a vários torneios, participar de seletivas em Portugal, etc. E comecei a fazer a transição para o jiu-jitsu, mesmo de facto só para melhorar o meu chão. Né? Precisava de melhorar o chão de judo. Por acaso sempre gostei de chão. Eu treinava muitas vezes luta de chão de judo, não sei o quê. Mas via muita carência, via necessidade. E às vezes um ou outro gajo de jiu-jitsu ia lá treinar conosco e me finalizava no chão, aquilo começou a afetar o meu psicológico. Ok. Então comecei a ir treinar jiu-jitsu, né? O mestre Manuel sempre também muito porreiro, sempre abria sempre muito bem as portas, etc. Então, Qual é que é a academia do mestre Manuel? Peço desculpa. é Foco Jiu-Jitsu. Também é foco jiu-jitsu. Mas na época era Nova União ainda, ele representava a Nova União. Ok. E pronto, no Porto comecei a treinar jiu-jitsu mesmo só para melhorar o meu chão do judo, mas gradualmente comecei a me interessar. O mestre Manuel também sempre punha uma pilha para a gente competir. Não, vai competir, não sei o quê, né? Na altura eu já era faixa preta de judo, mas ainda podia competir com faixa branca de jiu-jitsu, então... Cada voo. E ganhava as competições assim, né? Pronto, aquilo começou a entrar. Quando eu percebi, eu já estava a treinar mais jiu-jitsu do que judo. Ok. E a transição começou a ser assim, natural. Ok. E até acho que pronto, depois a própria envolvência do jiu-jitsu começou a ser muito mais atrativa, interessante do que o próprio judo, que ainda passa por um processo um pouco burocrático de seletivas, depende de uma federação, depende do selecionador. Ok. Pronto, ali é um processo mais burocrático, e o jiu-jitsu eu achei mais democrático, Liberal. na verdade. Mais liberal. Dependia de ti ir às competições e mostrar o que é que vale. E, enfim, se ser campeão mundial, vai. Podes tentar. Ninguém te impede. Ninguém te impede. No judo isso já é uma barreira. Já não, né? já É por ser o jogo de desporto olímpico, não? Olímpico, exatamente. É por isso. Eu já mencionei isso. Em todos os países isso acontece. No judo, isso é impressionante. Todos os países. Né? Eu já passei no Brasil, Portugal, já treinei judo. Houve uma época que eu fiz um intercâmbio de faculdade no Brasil. Ok. Então, na época eu treinava muito judo, claro, fui procurar uma academia de judo e treinava judo lá. E toda a gente da academia reclamava também da mesma coisa. Deviam ir. Isso aqui não é o melhor que vai, porque o selecionador não sei quanto, a federação não sei quanto, há muitos interesses. Portugal, a mesma coisa. Na Federação Portuguesa, a mesma coisa. Tanto é que agora até tem polêmica aí com a Thelma Monteiro, etc. Porque anda à volta disso. Okay. Angola... Também já me inteirei com os atletas, é exatamente a mesma coisa. Acho que é por ser modalidade olímpica. Exatamente. Então passa esse processo mais burocrático de escolha. Aí já complica tudo. Isso, tira um bocado a meritocracia do desporto, não é? Isso, eu acho que tira um pouco o brilho, né, É claro que o melhor acaba... Pronto, há mais probabilidade dele se dar bem. Mas no jiu-jitsu isso é muito mais limpo, muito mais direto. Né? Porque queres independente? Escreve, paga, avança, luta, se vira lá. Né? Nesse aspecto. Então, eu achei isso mais interessante e pronto, naturalmente comecei a treinar muito mais jiu-jitsu, me interessar mais pelo jiu-jitsu, a me dedicar mais ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu também, é verdade, que me deu muito mais reconhecimento do que o judo, né? Apesar de eu fazer toda a minha trajetória no judo, etc. Dava aula já há muito tempo. Curioso. Com muita facilidade, eu comecei a ter muito mais reconhecimento pelos feitos no jiu-jitsu do que
consegui pelo judo. Mas esse reconhecimento, desculpa interromper, professor, é mais pela comunidade do jiu-jitsu, que é mais Isso, interativa, ou exatamente. mesmo fora da comunidade, que sentiu isso? Os dois. A comunidade do jiu-jitsu é mais interativa e acho que ela é mais aberta do que o judo. O judo é um desporto que, não sei, de alguma forma, cria-se ali muitas ilhas, muitas rivalidades, muita gente não se percebe porquê. E o jiu-jitsu é uma coisa mais aberta, uma coisa mais... né? Talvez por ser mais... Aqui, talvez por ter uma origem brasileira, que é um povo mais afável, é mais recente, talvez. Aquela origem assim muito descolada, etc. Pronto, acho que isso, de facto, foi um dos motivos. E eu acho que também a própria comunidade geral, desportiva e a sociedade, né, acaba por dar mais atenção ao jiu-jitsu, não sei se por causa do MMA, enfim, não percebo bem a razão. Mas ela dá mais destaque, é mais interessante um atleta de jiu-jitsu do que um atleta de judo. E até podemos ver até por Angola, né? Os atletas de jiu-jitsu acabam por ter mais projeção do que os atletas de judo, em todo lado. Curioso. Por acaso nunca tinha visto nessa perspectiva, não sei. Marino já tinha pensado nessa questão. Sobre entretenimento? Não, sobre ter mais projeção, como o professor estava a dizer. Por acaso nunca tinha... A minha humilde opinião, por exemplo, e eu acredito que está tudo ligado por ser... arte olímpica ou não, arte marcial olímpica ou não. Por exemplo, nós num ano conseguimos ter 9, 12 campeões de jiu-jitsu de boa. Certo. Eu não estou muito inteirado sobre o judo, sobre as federações e as regras, mas eu acredito que tu não consigas criar 12 campeões de judo num ano. Também não acredito. Então logo o jiu-jitsu dá-te mais visibilidade, é uma febre. Acho que todo pai, toda criança quer praticar alguma coisa, todo pai quer ver a criança feliz e praticando alguma coisa. Então o jiu-jitsu chega... Exatamente. O jiu-jitsu acaba por permitir que os organizadores independentes façam suas atividades. Não é preciso ir para uma federação, ter autorização. Vem dinheiro do orçamento, não vem, cabe, não cabe. É uma coisa muito mais chata. É uma palavra certa, é mais chato. O jiu-jitsu acaba por ser mais liberal e isso promove, né? Acaba fazendo que... É aquilo que falávamos no podcast da iniciativa privada, né? O pessoal consegue avançar, vamos fazer a nossa coisa. Isso, exatamente. Esses eventos privados, etc. Isso chama muita coisa. Mais interessante. O judo acho que é uma coisa mais... Está muito presente a questão tradicional. Pronto, acho que ele... Falta dar aquele passo extra, né? Falta, exatamente. Falta audácia. Acho que falta um pouco de audácia ao pessoal do judo. Vamos ver se chamamos aqui um pessoal do judo assim mais especialista, que é para dar mesmo... Onde é que especificamente pode-se melhorar, não é? Exatamente. Esses miúdos até, né? Bem que o pessoal também, faixa preta, não estou a dizer que não é não, claro. Não, mas, estou a dizer que o pessoal que está mais dentro desse mundo, né? Que é para dar-nos depois os inputs. Até do que eu vou acompanhando aí do pessoal da federação, houve aí uma mudança na federação agora. Já estão os rapazes de Benguela que estão à frente da federação e eles já estão a conseguir mudar um pouco o paradigma. Eu já começo a ver que aqui em Angola eles já têm uma outra organização, não, coincidentemente ou não, já começam a ter resultados com mais expressão. Porque acho que são 2 atletas que assumiram a federação e estão com vontade de fazer diferente do que sempre foi feito até aqui. Também é bom sempre ter alguém atleta, não é? Exatamente. Sabe mesmo onde é que dói, onde é que precisa, né? Sabe todas as necessidades. Arrastado a cara no tatame, né? Para poder dar um pouco dessa vida à parte administrativa e de gestão, chamemos assim, da modalidade. Boa. Então essa eu acho que aqui em Angola, essencialmente, o judo teve muito maltratado esses últimos anos, muito maltratado. E acho que agora essa federação está fazendo um bom trabalho. Falo de uma forma leiga, né? Não conheço por dentro, a fundo, detalhes, etc. Mas de uma forma quem está de fora, mas conhece o meio. Fora e vou tentando acompanhar, etc. Vejo que a coisa já mudou para muito melhor. Muito bom. Então o judo acho que merece isso. Então, recapitulando, né? Então, prof, começou no Brasil, judo, migra para Portugal. Exatamente, com 12 anos mudei para Portugal, meus pais mudaram-se, eu também mudei, continuei a treinar judo, aí com 20, 21, eu comecei então no jiu-jitsu. Apanhar o bichinho, né? Pegar o bichinho. Daí, pronto, e aí, quando deu conta... Isso, até hoje. Acabou. Já deixou o judo, O primeiro contacto do professor Rui com o jiu-jitsu foi com o Manuel Neto. Com o mestre Manuel, exatamente. Ok. Faixa branca, faixa preta. Sempre, desde a branca até a preta, sempre. O mestre Manuel até na altura era faixa roxa, se não me engano, ficou roxa ou castanha. Ele começou a dar aula lá no Porto. Eu até já peguei ele faixa preta, mentira. Preta. O mestre era faixa preta, é verdade. Mas sempre assim, pegou pouco tempo. Eu lembro das fotografias dele
e roxa e castanha, mas já era preta assim. E comecei com ele, branca, azul, roxa, castanha, preta, até agora. Sim, senhor. E a forma como ele dava as aulas, como o jiu-jitsu era encarado assim de uma forma muito... Né? O jiu-jitsu é uma forma mais tradicional, mais regrada de estar, né? Então o jiu-jitsu era assim uma forma de estar no tatame muito mais à vontade. Aquilo foi me cativando. Aquilo foi Aquelas resenhas, pós-treino, conversa, à vontade. Isso aí. Okay. Então isso me cativou bastante, né? E a forma como o mestre Manuel também envolve os atletas e cria ali um espírito de equipa, aquilo me cativou e pronto. E aí a gente seguiu o jiu-jitsu e estamos aí dando o nosso contributo. Muito bom. Depois de Portugal, migra para Angola? Vim para Angola há 10 anos atrás. Ok. E curiosamente se deu na fase em que eu estava no meu auge como atleta, né? Eu tinha acabado de ganhar o apuramento da Abu Dhabi, aquilo na época havia, né? Aqueles apuramentos que eles pagavam passagens, seletivas, exatamente. Ainda é assim, não? Tipo, os top do ranking não vão? Não, mas é por pontos. Antes tinha um campeonato que decidia isso. Ok. Na Europa tinha o de Londres e o de Lisboa, que eram os mais pedras, assim, era... Né? Ganhar uma seletiva dessa era tipo ganhar o Campeonato da Europa, era difícil, tão difícil. Todo mundo está lá a caçar a viagem. Isso, tinha muita gente do Brasil, né? Porque aquilo dava passagem, estadia, alimentação, tudo pago. O atleta é ouro. E no Brasil acho que também tinha 2 seletivas. Então as seletivas no Brasil já eram quentes para caraças. A outra seletiva que o pessoal do Brasil conseguia vir era de Lisboa. Ok. Então aquela era muito quente. E eu ganhei na faixa roxa ali. Ok. E aquilo era só ganhava absoluto. Tinha absoluto leve e absoluto pesado. Pera, só o absoluto é que dava... Só o absoluto é que dava passagem. Quer dizer, não era simpático. Não, era duro. Né? Então, e só tinha absoluto leve e pesado. Então nessa altura, quando eu ganhei a seletiva lá em Lisboa, depois lutei em Abu Dhabi, foi quando eu mudo-me para cá. Questão profissional, de família, etc. Mudei-me para cá. Então eu sentia, eu tinha 28 anos, né, 27, na altura, eu estava no meu auge, eu me sentia mesmo no meu auge, estava já passando a arrebentação, né, como se costuma falar, ou seja, já tinha passado de sofrer, eu já estava começando a ser conhecido, já estava começando a ser conhecido no mundo do jiu-jitsu. Vitor Estima já me cumprimentava, né? Já era uma coisa, né? Não era só fera, né? Fera, não, professor Rui, né? Atleta Rui. Isso, né? Batia os atletas dele e tal, ele já olhava com respeito, já cumprimentava. Em Abu Dhabi a gente, né, já fazia um rolinho, né? Então já estava nessa envolvência. E pronto, então o meu ciclo de atleta se quebrou um pouco com a mudança para cá. Né? Mesmo aqui ainda tentei depois, dar uma continuidade, mas aí já não era a mesma coisa, a dedicação já não era a mesma, os treinos já não treinava todos os dias. Só até adaptar a vida aqui já te leva e depois pronto, eu vim mesmo para trabalhar, vim mesmo para, né? Se fosse para continuar atleta, eu continuava lá. Então a parte profissional me impedia de trabalhar totalmente, né? O prof veio para cá, mas estava com a esperança de ainda conseguir manter-se como atleta, ou já vinha convencido hoje, que... Até hoje. Eu tô com enquanto estivermos vivos... ainda vou conseguir organizar a minha vida, que agora ainda vou conseguir treinar todos os dias. A categoria Master, vamos embora. Não, mas já cada vez mais vou me mentalizando e tentando me pôr num outro papel. Né? Pronto, faz parte. Mas isso para dizer que, de facto, me sentia no auge naquela altura. Né? E pronto, houve aí essa quebra de ciclo com a mudança para cá. E acho que todo atleta tem esse problema, né? De achar que vai ser atleta a vida toda, até os 50 ainda, né? O efeito ciborgue. Então, mas enfim, a realidade às vezes bate e... aí a pessoa tem que saber como reagir, né? Porque há uns que tentam forçar a barra e a vez de saírem do pico, aquela luta que só já para, chega. Sai já, fica lá professor ou sei lá, plateia. Há que saber quando dar o step back. Não vai estragar aí o legado. A trajetória. É por aí. Eu concordo. Agora, professor Rui, o que eu gostaria de saber é como é que veio parar para Angola, por exemplo, as condições, em que faixa. Primeiro essa pergunta. Você vê em que faixa, quais eram as aspirações, quando é que surgiu a Focus Benguela? Bom, então eu lutei em Abu Dhabi na faixa roxa. Né? Quando mudei para cá, ainda o mestre Manuel ainda perguntou: vais continuar mesmo
Será que não vais te arrepender, vais voltar, né? Porque, pronto, a minha ideia de facto era fazer todo o currículo da Rocha, campeonato mundial, europeu, etc. Ganhar, né? Ter títulos na Rocha para poder transitar para Marrom. E pronto, na altura, como mudei para cá, o mestre Manuel me perguntou, mas será que não vais voltar a ser atleta e tal? Não, mas acho que eu vou ficar lá para Angola pelo menos 1 ou 2 anos, enfim. Tá? Pronto, então ele me graduou de Marrom e eu já vim para cá com a faixa marrom amarrada, recém-amarrada. E quando eu vim, treinei na Z1 muito tempo, pronto. Eu mudei-me para Luanda, né? Minha família toda é de Benguela, mas eu mudei-me para Luanda para um outro projeto. E sempre que estive aqui, treinei na Z1, né? Que foi muito bem recebido, o treino era duro, bons atletas. Gostei muito porque eu achei que fosse ter um baque de nível, né? Ou seja, eu achei que viesse, né? Só tem aqueles gajos que não sabem, né? Mas eu tomava um calor desgraçado nos treinos. Então isso foi ainda bom, bem, isso, muito bom, foi uma agradável surpresa. Porque, olha, tinha treino, porreiro, né? Não era só drill. Não sei, exatamente. Era amassado, não sei o quê, porrada, né? Esses miúdos estavam a vir, o Omar, o Miguel, o mestre Sérgio também, duro para caralho. Sangue nos olhos. E sangue, porra, era mesmo o Vitor Hugo, né? Então, Golias, Dedé, esses tropas, porra. E depois, não sei se por ser branco, ok? Os gajos também. É carne nova. É só por ser novo. Só tomava massa. Carne fresca. Tomava bué da massa. Pô, mas não me gosta, não lhes fiz nada. Mas acho que o primeiro passo quando és novo numa academia é te mostrarem. Chegar. Pack leader, quem é que é o líder do... Exatamente. Não, e fizeram vamos estar hierarquia aqui ao novato, depois podemos recorrer. Mas aí fizeram esse papel muito bem até. Ainda bem que encontraste um nível alto, é verdade. E o pessoal, por acaso, o pessoal também me recebeu muito bem, foi o ambiente lá nos treinos era muito bom, uma coisa muito porreira, e nunca senti nenhum tipo de mal-estar, ou olhar assim mesmo de rivalidade, não, fui sempre. Aliás, até porque já tinha cruzado com eles em Abu Dhabi, e já tinha falado, já tinha na ideia que vinha para Angola. E eu falei com eles até, acho que foi, não sei se foi com o Golias mesmo, ou com o Miguel. Falei, olha, depois eu vou para Angola, pronto, e depois apareci mesmo, né? Então, pronto, eles já tinham mais ou menos... Não foi um choque total, né? Já tinha falado connosco. E pronto, então depois, sim, ao fim de um ano e tal, ou 2 anos, eu mudei-me para Benguela. E ali sim, eu chego lá, não tinha sítio para treinar, não havia... terreno virgem, né? Totalmente virgem. Pronto, o professor Vitor, né, da BPT, estava a iniciar um trabalho lá, tá? Mas sempre com muita dificuldade, ele também não tinha assim um sítio fixo, a gente treinava aqui, a gente treinava lá, pronto, o grupo era pequeno. Pronto, ali sim eu senti que não tinha onde treinar. Depois tentei treinar judo com o professor Eli Naruto, que lutou contigo na faixa branca. E pronto, e ali eu procurei o judo porque era mais forte, etc. Mas pronto, mais uma vez o judo um pouco desorganizado, sem condições de treino, tatames de palha, né? Quer dizer, nem palha, até era só aquela lona com um bocado de espuma. Isso, então pronto, ali já não era um lugar que eu me enquadrava muito bem. E pronto, dali naturalmente veio o convite do meu aluno, do Gerson, né? Os pais são donos de uma academia no Lubito, de um ginásio, e na altura o professor Mauro, não sei se lembra do Mauro, que era um baixinho assim, todo tatuado, foi um dos fundadores da Time 21, junto com os irmãos Simões. Se calhar se conseguir ver... Depois eu vou te mostrar uma foto dele. Não, temos aí o Evans, executa aí uma pesquisa rápida, mostrar ao professor. Aí, o Mauro. O São Mauro, da Time 21, né? Ele vamos te usar aí no Castilho. Isso. Mauro Gonçalves, já tem. Depois ele agora está a fazer fisiculturismo. Isso, já tem. Agora está nos Estados Unidos. Eu treinei com ele. Ok. Quando era faixa branca. Lá? Não, aqui. Ele esteve aqui. Sim, eu comecei na BPT, depois fui para o time 21, ainda cheguei a treinar com São Mauro. Creonte. Esse não dá para confiar nada. Eu não confio nesse miúdo por nada. Nem um pouco. Pesquisa só uma imagem, vai mostrar para o professor Marinaldo. Que é para então o Mauro dava aula lá.
Mas enfim, isso. Lá saiu e foi abrir a time 21, etc. Então, lá no ginásio ficou sem jiu-jitsu. Então o Gerson, né, que é o meu aluno, que é o filho do João no ginásio, começou a me encher a cabeça, podia dar aula. Epá, e eu sempre ia lá fazer uma musculação, sempre treinava por ali. E comecei sem compromisso. Comecei a treinar com ele, depois chamava um outro gajo que estava na musculação, se interessava para vir. Até no início só fazíamos no gi, porque ninguém tinha kimono. Então, só fazíamos no gi, pronto. E o pessoal começou a vir. 1, 2, 3. Quando eu percebi, eu já Tinhas estava... uma turma já à vontade. É isso já estava preso. Já, sem compromisso, mas já também tinha compromisso. Assim. Exatamente. Também um padrão aí. Sempre me apanho nessa história. E pronto, e eu sem compromisso já fiquei com compromisso. Porque o pessoal sempre perguntava, então o pessoal quando é que vem? Amanhã vem? Já ficas ali comprometido, não tenho certeza. Pronto, mas depois manda mensagem. Vou mandar mensagem. O pessoal já está às 5 da tarde, já estão ligados, 17 horas estão ligados. O mestre hoje vem. Não, tá bom, tô aí. Depois já não tens como. Né? Já estás ali, o pessoal já está curtindo, gosta, exatamente, pronto. Então, dali decidi mesmo criar a equipa, que na altura ainda era time Manuel Neto. Né? Então, eu dei continuidade, time Manuel Neto, criamos ali a equipa. E pronto, e começamos a vir competir. A primeira competição foi essa que o Eli, do judo, também era meu aluno, né? Então a gente treinava judo, mas ele... Ele se intitulou Naruto. Naruto, exatamente, ele mesmo. Por que não? Yeah. Ele não gosta de Naruto. Comecei a ver agora, por tua causa. Já vou no 11º episódio. E tu és quem na história? Eu sou o Sasuke. Pensei que era Sakura. Não perdes para esperar. Até que eu sou Mauro, mano. Espera aí. Ok. Já lembras dele? Já está um pitbull aí. Tá grande. Quando estás aí a ver. Enquadrar esse pescoço. Mas ele não era assim tão grande, mas é isso mesmo. Nada, nunca ouvi. Eu também sou novato neste mundo. Ele E sou distraído, então. O treino era bem sério. Nós temos a cultura de bater para pedir a permissão para entrar para o tatame. Ele não. Se você batesse palma, ele te mandava encher. O treino todo. Mas não é suposto bater a palma para entrar? Como é que faz? É só o contato visual? Cada academia tem a sua regra, né? Nós sempre esquecíamos, batemos palma. Olha, entra aí. Gente das flexões. Esse pescoço não entra a guilhotina. Nada, mano. Não é. Mauro é duro pra caralho. E ele veio do Muay Thai já, né? Ele mexe Muay Thai, entrou. Tá aí culturista. Ainda por si. Esse faz tomar talhão, mano. Acabou, com uma mão foste. Grande Mas gesso. Pessoal, espero que estejam a gostar. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso feedback, como sempre, é muito bem-vindo. Aliás, vou aproveitar aqui para dar um abraço ao pessoal que nos dá aquele apoio constante nos vídeos. E estamos a melhorar a cada dia, acho eu, pelo menos, né? O feedback que eu tenho tido é positivo. Primeiro, o nosso tropa de sempre, o Cota Fidel, que é a pessoa mais preocupada com o nosso podcast, que eu adoro aquele Cota. Também é casca dura. Estácio, muito obrigado também pelo teu feedback. O Estácio também tem um podcast. Eu também tenho um podcast sobre finanças. Então dá sempre aquele input, porque eu também tenho experiência disto, né? É sempre bom. O professor Leandro também dá sempre aquele apoio. O Will Mateus, Mauro, Clemilson. Pessoal, é muita gente, graças a Deus. Todo mundo que comenta, nós lemos tudo. Podemos até não responder, mas lemos, tomamos nota e tentamos melhorar no próximo episódio sempre. Eu só acho que o Mauro, o Will e o Clemilson só comentaram para ouvir o nome deles aqui no podcast, mas não tem problema, nós entendemos. Ok, vamos começar a cobrar agora. Todo mundo é Jeff Team, quando comentar para dar o nome tem que dar aquela multa. Pronto, acabou-se. Acabou-se o que era doce. Continuando, meu professor. Então pronto, a equipa começou a surgir. O primeiro campeonato foi um que eu vim com com 2 atletas, né? Eu vim também lutar. Veio o Naruto e veio o Gerson, veio o Mono, um outro aluno meu que por acaso é meu tio, é mais novo que eu, mas é meu tio, outra história. Mas então viemos os 3. Então o Naruto perdeu nas semifinais aqui com o Marinaldo. Senhora.
Que o Marinaldo Sakura. ele finalizou 2 vezes. Oh, na mesma luta. Lembra dessa? Lembra? Lembro. É aquelas de bateu, mas o árbitro não viu, bate outra vez. Mas depois tive que na segunda-feira, né? Depois do primeiro tempo, tive que falar, mano, Naruto, não. Assim não. Que jutsu é esse? Bateu, mano. É que não. Aquela luta ele estava extremamente cansado. Extremamente cansado. Ele bateu mais por cansaço do que outra coisa. É verdade, sim, é verdade. Era uma faixa branca. Faixa Era branca, faixa explosivo do judo. Explosivo Luta de faixa pra branca caraças, é chata porque a pessoa já entra Mas cansada. a guarda do Marinaldo já era chata. Então ele retirava para um lado, para o outro. Porque Explodiu. ele até o Marinaldo ele ganhou todas as lutas assim. Dava o shimata, amassava. E pronto, Yeah. acho que ao fim dos 5 minutos ganhou. Pronto, Ok. já está. Ele ganhou todas as lutas assim. Chegou no Marinaldo, já era um faixa branca que já sabia fazer guarda. Acabou. Isso, então pronto, meteu a guarda, ele... 2, 3 minutos. Nitro já acabou. Isso, acabou. Já com o cansaço das outras lutas. Pronto, foi. Mas certo é que, ficamos satisfeitos, porque ele trouxe medalha. O Mona outro também trouxe uma medalha, 3º lugar. Tá bom. Então, Primeira experiência, né? Primeira coisa, isso, é muito exatamente. Eu lutei, também dei o exemplo lá para os atletas, e aquilo, para Benguela já foi uma coisa que já chamou a atenção, já deu impacto. Ok. Foi em Benguela esse Então, campeonato? Não, foi Não, aqui. não, Foi para Benguela. Para Benguela, isso, ok. para Benguela, Ok. né? Na época o pessoal do Professor Vitor não vinha competir, etc. Então aquilo deu um impacto. E aí, olha, o pessoal de Benguela... É possível. É possível, exatamente, lá em Benguela. Pronto, e aquilo, de um dia para o outro, a turma fez assim, pufa. Normal. Yeah. Estão a ver o Já, pessoal a vir isso, com o peso já, no peito. isso. Também 20, 30 quero essa gajos. glória. Depois tive que abrir turma das crianças. Né? Pronto, então Nice. a equipa começou a se criar assim. Muito A fixe. cada campeonato que vinha, já vinha mais 2 ou 3. Tá? Então a coisa começou a se criar assim. E pronto, a verdade é que fomos fazendo um trabalho porreiro lá e chegou ao cúmulo de termos um campeão europeu, né? Coimbra foi campeão europeu adulto, categoria médio, faixa branca. O Jô, né, que é o irmão do Gerson, ficou em 3º lugar, categoria adulto, categoria pesado, azul. Só, desculpa interromper. Vamos só fazer aqui uma pequena interrupção para fazer aí o take. Manda aí, tranquilo. Só. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. E estamos de volta, pessoal. Estamos aqui uma pequena troca técnica. Tipo, no Marinaldo Fórmula foi 1. pro castigo. Foi pro castigo, o Marinaldo está-se a portar mal aqui, fora. Prof, aguentou. como estava a dizer, veio atleta campeão europeu, não é? O Coimbra foi campeão europeu, faixa branca, categoria médio, adulto. Ok. O Ethan, né, que a gente chama o Jô, o Bolacha, foi 3º lugar, azul, categoria pesadíssimo. E pronto, os resultados no europeu, né, o nosso auge foi aí. Pronto, depois o Alfredo Galinha também teve uma excelente prestação, lutou com um gajo que foi na final da categoria leve, porrada, perdeu por uma vantagem. Portanto, a gente mostrou já no europeu, né, no palco máximo lá da nossa realidade, né, europeu, mundial, da IBJJF, que a gente conseguia de Benguela fazer atletas pudessem ir para lá de igual para igual. Então isso é um dos pontos áureos assim, da nossa equipa. Os campeonatos aqui em Londres, a gente sempre, né, com os atletas a gente tirava medalhas, a gente sempre começou a ter muita expressão. O pessoal, as academias aqui, né, o peso começou a respeitar o nosso trabalho, começou, né, a ter atenção no nosso trabalho lá. Começamos a organizar campeonatos lá também, o pessoal de Holanda começou a ter interesse em ir para Benguela para competir, okay, né? Então, massificou-se a modalidade. A verdade é que o jiu-jitsu em Benguela, quando começamos, né, quando a gente começou, e o que é hoje é totalmente diferente. O jiu-jitsu já há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando começamos, ou 7 anos atrás, jiu-jitsu, quer dizer, em Luanda toda a gente já era uma febre, né? Lá ainda era uma coisa assim desconhecida. Okay. Então, hoje em dia toda a gente já sabe o que é jiu-jitsu, todos os pais já querem pôr os filhos no jiu-jitsu, então essa massificação muito se deu muito, né? Não só do meu trabalho, mas do trabalho dos meus alunos e do professor Vitor, né? da BPT, mas essencialmente nós e essa geração que a minha primeira geração, digamos assim, de atletas, acabou por trazer muita visibilidade para Benguela e trazer muita popularidade, a gente, né, digamos assim, para Benguela. Os campeonatos lá enchiam, o pavilhão ficava cheio, né, era uma coisa porreira. Um atleta de Benguela fazer uma competição com um atleta de Luanda, o pavilhão todo a gritar, era uma coisa, né, bonito. Muito porreiro.
Isso foi bastante gratificante, né? Do trabalho que a gente fez. Agora voltando um bocadinho na história, prof. Quando a pessoa veio para Angola, a pessoa veio já de faixa preta? Não, marrom. Então como é que foi a transição de criar uma academia? Eu vi que o pessoa estava no auge da carreira. Isso. Então era deixar de ser um atleta competidor, passar a ser instrutor, professor. Como é que foi essa transição aí? Acabou por ser natural, porque eu não tinha opção, né? Em Benguela. Eu tentava sempre treinar junto com os atletas, fazer preparação, e depois ia treinar judo lá com o pessoal para manter a forma, etc. Mas eu não tinha solução, porque eu tinha que dar aula. Tinhas que formar os atletas. Exatamente, isso, né? E os faixas brancas a gente tem que rolar de forma leve, pronto. Então isso foi uma coisa que natural, mas como disse, né? Esse mindset de um dia ainda vou ter as condições para voltar a treinar forte todos os dias como atleta. Isso até hoje não saiu. Até hoje o gajo tem a ilusão de que um dia ainda vou tirar aí 3 meses de férias só para treinar jiu-jitsu 2 ou 3 vezes por dia e ainda vou fazer uma competição porreira. Isso ainda está aí, né? Mas não há razão para não fazer. Não há, mas você ainda espera competir? Como? O professor ainda espera competir esse ano? Todo ano eu adoro competir, né? Eu sou viciado, sou apaixonado por competir, eu gosto. E todos os anos eu digo, não, esse ano tem que fazer uma competição. Uma pelo menos, tiro 2 meses ou 3 para fazer uma boa preparação. Mas pronto, isso nunca acontece. Já nos últimos 5 anos que isso não está acontecendo. Né? Eu por acaso conheci o professor, vi a performance do professor, foi num campeonato, acho que foi seletiva da Copa Pod. Isso, foi no último campeonato. Exato. Isso foi em que ano? Acho 2014, não, professor? Não, foi 14 ou 15. 2015 para aí, 16. Okay. Cheguei a acompanhar as lutas do professor. Seletiva da Copa Pódio, foi em que ano? Seletiva da Copa Pódio. Foi... Acho que foi 15 ou 16, uma coisa assim. Até entre 15 ou 16. Aí foi o último campeonato do professor. Esse foi o último. E lá está. E esse também me obriguei e fiz isso até pelos meus alunos que me deram uma pilha, não sei o que. Não, prof, tem que ir, não sei o que. O Flávio também meteu uma pressão. Não, Rui, vai, não sei o que. Então, pronto. Fui para... o professor fez a preparação. Fui para Portugal. E pronto, aqui eu comecei a treinar, preparação física, mais um mês antes da competição fui para Portugal, lá de novo na Catedral, e aí lá começamos a afiar. Mas por azar, nessa Copa Pódio, aí na primeira semana de treinos, aí acho que foi mesmo aí o 3º dia, eu me lesionei na clavícula. Aqui mesmo até hoje tem essa lesão, aqui na junção do externo com a clavícula. Então, há uma semana, só quem treinou mesmo comigo lá, há uma semana da competição eu não conseguia vestir uma t-shirt. Não, porque meu braço não conseguia passar daqui, não conseguia, dor demais. E tomei infiltração, tomei não sei o que, fisioterapia, e fui até no como é que chama? No Indireita. Osteopata. Fui a todos, fui osteopata, fui ao Indireita, fui ao Bruxo, fui a tudo que é sítio. Há uma semana não conseguia pôr a t-shirt. Então fazia muita preparação, tinha que só fazer coisa aqui, o braço não conseguia levantar, preparação aqui, treino de pegada, mas foi muito limitante. Então não consegui treinar mesmo bem para esse campeonato. O que depois acabou por me trair, porque eu na última luta, perdi pro Caveira. Mas claro, ele ganhou com todo o mérito, mas eu senti que na final eu estava com o físico muito baixo, muito cansado. Então, então quer dizer que foste para o campeonato lesionado mesmo? Eu fui lesionado, mas por acaso não senti nada, não me limitou absolutamente nada. Não sei se deve ser adrenalina da competição, etc. Mas não senti absolutamente nada. E após o campeonato? Como é que aí sim, então foste lesionado. Só que ainda que anulou, né? Mas não senti, não me limitou. Mas às vezes há lesões que te limitam na luta. Há lesões. Ainda há tempos atrás tomei uma mão de vaca. Não dá para agarrar, né? Então há lesões que te limitam, não dá. Mas essa não me limitou, não foi por aí. Eu assisti bem aquela final. Prof, acho que o Prof Rui estava a ganhar a luta até ter aquele acidente fora do tatame, praticamente, né? Que o Prof Rui chegou a cair mal, quase fora do tatame, e aquilo mudou o rumo da luta, né? Aquele pouco estava bem alto. Just saying. Estava um pouco alto, mas até não, sabe?
Não foi bem verdade isso, mano. Foi. Não. Afasta só. Esse acidente que de facto aconteceu, né? Fomos dois para fora do tatame. Eu Era caí elevado assim um o palco? pouco mal. Era elevado. Mas a cair assim um pouco mal, mas não me limitou também. Eu até só aproveitei aquilo para descansar mais um pouco. Pronto, caí assim um pouco mal, mas nada coisa assim, bati um pouco a perna, mas nada especial. Eu é que voltei cansado para cima do palco. Eu subi as escadas, vi que estava cansado. Então eu tive que dar o jajão que aquilo... Um Neymarzinho rápido. Pronto, deu ali uns 30 segundos. O que matou mesmo foi a preparação física. Não consegui aguentar o ritmo da luta. Eram quantos minutos de luta? Eram 5 ou 6. Mas também houve o problema de que... enfim, houve aí alguns atletas, um da África do Sul que não veio, outro de Moçambique que não veio, porque aquilo era só para ser uma coisa africana. Exato. Então, da última da hora, meteram mais o FAD da Gracie Barra. O Tucane. O Tucane, exatamente. Então, havia 2 atletas da mesma academia, porque eram 2 grupos de 4. Então, havia 2 atletas da mesma academia em cada grupo. Então, o Caveira, que calhou no meu grupo, a primeira luta com o FAD já não a fez. Baia, exatamente. Eu lutei com o Josemar, da GF Team. Depois o Caveira com o Josemar também, não sei porquê, o Josemar não quis lutar. Então, menos uma luta para o Caveira. Veio bem fresco. Exatamente. Ele chega na final com 2 lutas, uma comigo, né, da fase de grupos, e a da meia final. E eu chego na final com 4 lutas. Né? E ainda por cima o FAD me deu um calor que não me deixava descansar. Ele vinha mesmo vinha com sangue no olho. Eu queria dar uma pausa, queria travar o jogo dele, ele me dá calor. Então me cansou muito, a fase de grupos me cansou. Agregado a esse fator que eu não consegui me preparar mesmo bem de porrada, de jiu-jitsu. Acusei na final. Eu também era o mais leve de todos. Né? Eu e o Tucane éramos os mais leves. Então, porque a categoria acho que era até 90. Eu estava a pesar 77. Então, pronto, todos esses fatores. O Caveira é pesado, não é? Caveira é pesado. O Fadi também estava pesado já naquele tempo. Já estava nos 80, eu acho. Tinha o Silvio. O Silvio, o Anderson. Eu fiz a minha final com o Anderson. Exatamente, porque a Aliança do Tatame tinha 2 no grupo que passaram os 2 ainda por cima. Então um foi para cada meia final. Estava em águas profundas aí. Está complicado para o teu lado. Nossa, não facilitaram. Nossa. Mas pronto. Então foi a última competição do professor. Ainda por cima perdi. Ainda por cima. Ainda tem. Então, quer dizer, eu tenho que fazer uma última para sair com ouro, não é? Este ano está repleto de campeonatos. Tenta dar uma fugazita aí. Vamos por esse ano. Este ano há muitos campeonatos, não é? Estou a ver aí umas mensagens de circular. Temos que arranjar aí acho que para fixarmos aí. Esse ano o jiu-jitsu vai voltar aquele sangue pré-Covid, né? O Cota Flávio também está a vir já outra vez. Já voltou a ter o bichinho dos campeonatos, de organizar o Cota Flávio, então vai ser mais um personagem no filme, né? Então vai ficar interessante. O Fadi está organizando bem, então eu acho que isso vai a trazer vida de novo ao jiu-jitsu. Está uma coisa bonita. Vai ficar uma coisa bonita. Está a precisar. Isto tem que chegar ao ponto como Muay Thai, todos os sábados há campeonato. Todos os sábados é pancadaria aí, quem quiser participar. Seja que tipo, exatamente for, exatamente. Aí vai ser bonito. É por isso que eu noto quando o pessoal daqui vai para fora, é tal coisa como tu quando vieste, né? Pensar, para ali, calhar não. Eu vi uma vez um campeonato em Portugal, a tropa que veio de Angola, tá aquilo. Depois assim, aqui o pessoal é muito raçudo, não é? Isso. Calhar tecnicamente, né? Em termos de aquelas pequenas afinações, não estamos tão apurados. Mas depois do coração, não é? A explosão. Aquilo era tratores ali dentro, tá a ver? Sempre que eu vi um angolano, eu vi umas pernas a passarem. Alguém voou do tatame, alguma coisa aconteceu. E tanto é que o Ethan com o Mauer, né, foram os campeões absolutos de faixa roxa. Agora na castanha é só eles entrarem, vão ser campeões absolutos, né? Quer dizer, então os angolanos realmente estão a vir com força, estão a entrar bem. Tá muito e até acontece que alguns deles acabam por ficar preguiçosos no meio do caminho, né? E isso estraga um pouco. Né? O pessoal depois vai para Tuga, vai para a faculdade, e lá começa a se desligar um pouco, perde o foco daquele treino que a gente tinha aqui. Lá é um bocado mais difícil de encontrar uma academia que tem aulas o dia todo, como aqui. Eu reparei nisso. Geralmente é pré-laboral, pós-laboral. Durante o dia tem das crianças, né, que têm horários mais flexíveis. Agora,
Tu, atleta de competição, ir para uma academia e encontrares um treino das 12 ou das 16 como aqui, é difícil de encontrar, muito difícil mesmo. É verdade. Aqui, academia, qualquer hora chegas lá, está sempre lá um corpo à tua espera que é para se aquecer. Tem sempre pessoal para treinar aqui. Isso é uma coisa que pouco que eu treinei em Portugal, notei isso. É verdade, é mesmo isso que acontece. Muito interessante. E agora de projetos, professor, o professor tem ambição de expandir a Focus por Angola? Eu tenho essa ambição. Eu acho que a Focus merece, né? A organização da Focus, ela merece isso, precisa. E eu pessoalmente também eu não me revejo sem isso, né? Eu não me revejo sem estar ativamente ligado ao jiu-jitsu, né? Eu pessoalmente, apesar de, claro, como a maioria das pessoas que não ganham dinheiro do jiu-jitsu, né? Eu sou mais um que só gasto dinheiro com o jiu-jitsu, mas eu não consigo conceber a minha vida, não consigo me ver fora desse meio, né? O que me preenche, o que me... Enfim, desde os 3 anos, né? Então não tem como, sim. Eu gosto de ver os atletas se pegarem porrada, eu gosto de ver a minha tropa com quem a gente treina todos os dias ali, ganhar, etc. Isso me dá vida. Então eu tenho essa ambição, eu tenho esse projeto e, bom, estou a trabalhar para que esse ano a gente consiga implementar a Focus aqui em Luanda. Eu também preciso... Sim, porque eu estou numa fase de transição, pessoalmente também. Eu estou a sair, estou a desligar, estou a desligar de Miguel, estou a voltar para Luanda. E prof, ir para Luanda. Aquelas praias. Pronto, né, pá? Não é só jogo, né? Não é jogo, né? Quer dizer... Em Luanda tem chicala. Aí sempre vou a Benguela, eu fico a olhar para o carro, se partir o carro aqui já não tem como voltar. Acho que... É pronto, né? Ok, prof. Davi. Um dia voltamos lá, mas nessa fase, Luanda, sim, claro, tem... Para a vida profissional, não tem capital. como. É compreensível. Isso. Então, pronto, estamos aí com esse projeto. Eu acho que, né, conforme eu dizia, a organização da Focus, ela merece isso, né? Porque a Focus, o mestre Manuel é um empreendedor nato e a paixão que ele tem pelo jiu-jitsu, ele conseguiu... um pouco a semelhança do Fábio Gurgel e de outras equipas, ele conseguiu criar uma organização na equipa que permite os atletas de topo serem atletas de topo, mas com uma base de organização toda que sustenta isso. Então, ou seja, o lado empresarial não está descurado, não é? Não está descurado. Né? Então isso não é autossustentável ali a coisa. Isso permite até que os atletas de competição tenham condições de ser atletas de competição. Exatamente. Já não é mais como eu no meu tempo, que às vezes por 50 euros, né, que tem que gastar no autocarro, mais na passagem, mais, né, na passagem, na estadia, mais na inserção, né? Aquilo era 50, 60 euros, fazia diferença. Esse campeonato também não vou. Também não vou. Então, ou seja, já conseguem ter uma agenda de campeonatos em que o atleta só está preocupado em preparar-se e distribuir porrada. Não tem que estar ali preocupado ou mendigar alguma coisa, né? Nos empresários amigos do tatame, né? Tem sempre um faixa branca, um faixa azul que já é um empresáriozinho, já tem um dinheiro. Nós fizemos com o Alain, né? Não foi na base da ameaça, mas também funciona. Então esse papel do atleta mendigar por um patrocínio, né? Todos nós passamos por isso, mas não é bom, não é bonito, né? Então se tu encontras uma organização que te permite ser atleta sem dever nada a ninguém, tu estás a prestar um serviço à própria equipa, né? Porque trazes nome, tu dás aulas, ou seja, é o teu trabalho, para aquilo, é o teu trabalho. Isso é ouro. Isso. E é possível fazer isso, afinal tá aí provas dadas que isso é possível, dá para fazer. Então, esse projeto tenho muita vontade de implementar aqui da forma correta, como ele tem que ser. Espetáculo. E vamos estar lá para a inauguração. Obrigado. Rapidinho. Se Deus quiser, vamos estar todos lá. E lá na equipa da Focus, já tem algum faixa preta além do professor? Ainda não. Tenho faixa marrom 4 graus. Começou da branca com o professor mesmo? Ele começou com o Mauro, por acaso. Mas pronto, desde a faixa azul que ele tá conosco, pronto, tá aí, faixa marrom 4 graus, ele quando entrar num campeonato e ganhar o campeonato, pode ser que a preta apareça. Prova de fogo. Eu tenho uma questão, prof. Ao meu ver, eu posso estar errado, o nível nesse momento em Luanda está entre roxa e marrom. 100% de acordo. E em Benguela, eu não creio que esteja muito atrás.
Principalmente porque Benguela começou a sair do E a Luanda. Benguela ainda está na azul. É há bem pouco tempo. Então, eu Azul. diria que Benguela está azul-roxa. Isso, Em exatamente. transição. Isso, em transição, exatamente. O prof está de acordo. 100% de acordo. Tá certo. Estamos aí. Quando diz o nível, é que onde está o grosso dos atletas Isso. de alto rendimento? Yeah. Isso, ok. isso. Ok. Porque, por exemplo, o pico da competição é faixa preta, né? Sim. Tipo, Isso. de branca a preta, qual é o nível qual é a faixa que tu darias a Benguela? Ah, ok. Para Ok. tornar isso mais É simples. por aí. Yeah. Angola está entre roxa e marrom, Benguela entre azul e roxa. Ok. Yeah. É isso Está mesmo. muito bom, né? Tendo em conta o historial, né? Tendo em conta o leque de diversidade também. Yeah, né? é verdade. Esse trabalho tem vindo a ser feito lá e os miúdos lá estão se a reinventar e estão a procurar melhorar o nível deles para poderem bater de frente aqui, para poderem viajar e também estarem de frente lá com o pessoal de fora. A rixa entre Benguela e Luanda tá quente. Tá a começar Eu estou a a ver, gostar né? de ver. quente. Estou a gostar. Não, está a ver aí um pessoal complicado. Yeah. Em Benguela temos quê? Temos a Focus, temos a BPT. BPT. Pronto, e tínhamos a Time 21 que agora uniu-se à BPT. Ok. Portanto, não sei, acho que aqui também se extinguiu a Time 21, não? Existiu. Não, já se extinguiu, já não existe Já, mais. já. Exato, é isso lá também. Já. Então o pessoal que estava na Time 21 acabou por entrar na BPT. Então a BPT tem o polo de Benguela, tem o polo do Lubito. Ok. Na Focus ainda só tem o polo do Lubito. Ainda estão no mesmo local Mesmo onde o professor sítio. começou. Mesmo na sítio. sede. Yeah. Ok. Nice. Pronto, porque eu pessoalmente eu não tenho condições de dedicar tanto tempo assim, ao jiu-jitsu para ter um espaço próprio, para coisa. Pronto, e acabei de passar numa fase chata em que a minha geração, né, a minha geração desses que foram para o campeonato europeu, que era o Ethan, o Galinha, o Joy, o Raul, tinha ali um Coimbra que acabou de ser o campeão europeu, né, na branca, que claro que recebeu o azul logo de seguida. Pronto, essa geração toda seria a geração que ia ser os meus instrutores, né? Pegar na aula de miúdos, pegar uma iniciação, começar a diferenciar a iniciação da aula de avançados, que muda totalmente também a configuração de uma escola. Eu acho que isso é obrigado, a que toda escola tem que ter isso, né? Se ela quiser crescer de forma sustentável, tem que ter essa separação. Então essa geração pegou o Covid. Logo de seguida do Covid, a maioria deles organizou a vida, foi para Tuga, estudar, etc. Então houve ali uma quebra de ciclo. E eu também, nessa altura, logo após o Covid, comecei a ter muito trabalho, ficar muito ocupado. Já não conseguia ter o tempo de formar aquela fornada que vinha de seguir. Já não conseguia ter o tempo de lhes formar convenientemente, Ok. né, como deveria. Então a Focus sentiu muito isso, né? Essa quebra de geração fez com que a equipa caísse bastante o seu rendimento deles. E depois, claro, aquilo Bola de fornadas. neve, Porque bola de neve. bola de neve, quando essa geração, que é aquela que serve de exemplo dos ídolos, dos miúdos que estão a vir, quando elas saem, os miúdos pedem um pouco a referência. Yeah. Né? Então, se tu no mestre não está Fica lá ali um vácuo. no tatame Yeah. todos os dias a voltar a dar aquele sangue, então eles perderam duas referências. O professor já não está, essa geração que serve de exemplo também já não está, então eles ficam um pouco perdidos. E os próprios instrutores também, né, teriam, ou que seriam instrutores, também são pessoas mais velhas, né, porque quem eu peguei para ser instrutor eram esses miúdos, né, que competiram, que tinham tempo para treinar 2 vezes por dia, preparação física. Eles sim estavam preparados para ser os instrutores. Os outros não, né, já são adultos, já têm suas vidas, já têm também famílias. treinam uma vez por dia, quando podem. Yeah. Quando podem. Então eu não podia imputar nessa responsabilidade de ser um instrutor da equipa. Yeah. Então isso, a equipa sentiu muito isso, né? A Focus lá de Benguela sentiu bastante isso. Pronto, mas agora estamos a reestruturar a equipa e tal. Infelizmente isso é uma coisa que aconteceu, acho que em todas as academias. Quase todas, isso. Porque só ficou trancado em casa 2 anos, não tem Isso. como, né? Isso. Nem toda a gente tem um tatame e alguém para treinar em casa. A maior parte ficou sedentária, né? E Isso. começou a arranjar outras ocupações. Isso, Yeah, exatamente. É isso e aí. quando voltaram a abrir o país, era recuperar o tempo perdido, né? O Exatamente. trabalho continua. Exatamente, é isso aí. Atualmente lá em Benguela só tem uma academia Focus ou tem. Só tem Lubito? Só tem do Lubito, isso só. Ok. Já tivemos a Focus Benguela, que era o Galinha, né, um atleta Galinha que dava lá as aulas, etc. Mas pronto, fechou com o Covid, a academia fechou com o Covid, depois o Galinha foi para Portugal, etc. E pronto, já ninguém conseguiu dar seguimento ali.
E ficaram só já por Lubito. Exatamente, só ficamos no Lubito. E o professor agora vindo para Luanda, mas Lubito continua ativo, não é? Vai ficar lá Continua. Tem esse faixa marrom, o Gerson, que ele está lá, Ele vai está ficar segurando a tomando conta ali da equipa, está pegando de novo. Ok. Os miúdos também estão voltando a dar o sangue, né? Porque é um pouco assim, o professor, claro, motiva os atletas, mas os atletas também motivam o professor. Né? Então, um atleta, você tem ali um grupo que está lá todos os dias, interessado, quer treinar, já está falando, professor, tem campeonato aqui há 2 meses em Luanda. Isso também motiva o professor a estar mais presente, a dar treino mais puxado, a olhar mais no detalhe, né? Portanto, essa relação é mútua. Ok. Sim, Então, faz todo sentido. E agora a Focus voltou, na minha ausência, voltou a encontrar isso. Né? Então está lá o instrutor Gerson, meu aluno, está lá, faixa castanha, os miúdos estão a vir fortes, estão com vontade, querem treinar, querem competir. Então pronto, está a voltar aí Maravilha. essa coisa já reinventada, né? Digamos assim. Por acaso tem vindo aqui em Luanda uma baleva de competidores da Focus e tem mostrado bons resultados. Isso. A gente já teve mais atletas competidores. A gente já chegou a trazer 20 atletas para competir e tal. Ok. Mas pronto, devido a essa situação toda que eu comentei agora, reduzimos. Agora temos aí 5, 6, mas a gente prefere assim, os poucos que vierem, mas com resultados. Isso. A gente prefere isso. Estar a vir despreparado. Para depois perder na primeira luta, né? Para isso não, eu acho que não seja uma boa estratégia. Ok. Aproveitando aí para pedir para subscrever ao nosso canal, para partilharem, deixarem um like, um comentário positivo, sugestões. E é isso, pessoal. Se batemos 100 likes, tiramos o Marino do castigo. Vamos tirar uma do castigo. Por enquanto ele vai ficar aí sentadinho. Quer dormir um bocadinho. O nosso aluno aí no castigo tá bem entretido. Eu não sei essa hora. Nem tá a olhar. Tá se distraído. Eu não sei quem é que tá aí a mandar mensagem. Também não sei. O meu tá modo avião e desligado. Eu não tenho quem me Tirei a liga, bateria. quem manda mensagem. Não tens quem te liga? Não certeza? Tá aí. Pois é, cuidado. Olha aqui. Se a gente comentar o que eu vi no intervalo. Sei lá. Vou ter que pôr aqui uma bola vermelha aí no canto. Quem tá te mandando mensagem, Manolo? Sei lá. Prof, como eu estava a dizer. Não. Eu não consigo ler agora. Não consigo ler. Deixa o nome, por favor. Mas isso passa-se no tatame ou nem por isso? É no tatame? Prof, o que eu ia perguntar? Bom, este ano agora que vai iniciar, né? Estamos com está a vir uma agenda aí poderosa de campeonatos. Previsão de quantos atletas é que vais meter aí na prova de fogo? 5, 6. 5, 6? Em que faixas? Azul, branca? Roxa. Azul, roxa? Branca, não temos... Branca talvez venha só para dar aquele primeiro, né? Isso. Mas curtei um bocadinho. Cumprindo o programa, né? Porque a gente agora já criou um programa para competidores. É isso que eu ia perguntar. Né? Como é que está em termos de... Já tem mesmo um planeamento, uma agenda de... Agora sim, nice. e nós, né, nesse período de transição que eu expliquei ainda há pouco, nós falhamos muito aí. Então o atleta às vezes ia treinar 2 vezes por semana, mas eu quero competir, né? Vai, isso. Agora... Isso ficou feio, né? Isso ficou feio para a equipa, eu não gostei. Faixa branca, não tem como. Que de repente chega, nem uma guarda fechada consegue desempenhar bem. Né? Então havia coisa que estava feia demais. Então a gente criou tornou-se um privilégio poder competir. Exatamente, hoje em dia tem que cumprir um programa. E aí, enfim, se ele cumpriu o programa... Se me permite tocar só por curiosidade, não é? Isso. Mais ou menos, como é que vocês estruturaram, ou seja, os requisitos mínimos para poderem competir, como é que vocês estão a ver a coisa? Se não for... pode ser segredo, não, né? Não. Treino diário e preparação física pré-competição. Né? Vocês, seja, pelo dentro menos, do vosso ginásio mesmo, fazem preparação física fora o horário do jiu-jitsu, né? Pode ser antes do treino, pode ser de manhã, na hora do almoço, quando eles tiverem tempo. E agora para esse campeonato, vai ter o primeiro campeonato do ano, vai ser, acho que o de Benguela, o Open. Acho que é o próximo fim de semana, eu acho. O outro final de semana. A metade da equipa vai entrar. Dia dos namorados ainda por cima? Não vai metade da equipa, só vão os que cumpriram o programa. Seja em Benguela, seja em Luanda, só vão os que cumpriram o programa. Ok. É assim mesmo, acho muito bem. Acho que essa é a importância de ter o líder da equipe ser um competidor. Acho que é importante. Acho que protege melhor os interesses da academia do que qualquer outra pessoa. Isso mesmo. Nice. Muito bom.
É isso Então, mesmo. treino de todos os dias, obrigatório. Todos não é? os dias de preparação física. Então, é claro, pô, um treino, um dia, sei lá, Sim. faltou para alguma coisa, ok, mas justificado, tem que ser justificado, enfim, mas a regra, todo santo dia É trabalho treino. mesmo, né? Tem que ter falta justificada, senão é por descontado. Aí, é isso, é por aí. Eu gostei, Porque não custa até, ainda para mais, Benguela é uma cidade pequena, né? Yeah. A gente treina no Lubito, né? Para mais pequeno O ainda. vosso trânsito é ridículo, sabe? É né? ridículo, quer dizer, moto lá é 50 kwanzas, né? Eu fiquei admirado. Então não faz Eu sentido. comia nanar em Benguela até dizer chega, não viu o preço. Quanto é que é? Estás quatro. Quando eu estive lá, eu saí de uma boa distância. Eu estava no centro da cidade de Benguela. Eu saí, acho que era próximo ao comitê do MPLA, até o KFC. Depois passava. Eu tirei 500 kwanza para pagar. É, jovem. Estava lá a procurar troco, está me dando troco de 400, paguei 100 kwanza. Eu fiquei admirado. Daqui até Deste mais uma volta só para olha, então pronto, porque esse 500 mesmo vou girar a cidade toda. Arrogante. Eu lembro, estava no táxi, tinha 4 carros à frente, ele a chorar. Ei, está muito trânsito. Conta, eu procuro do trânsito. Esses 4 carros aqui é trânsito. Vai da Luanda, vai ver que é bom. Cadongueiro capota à tua frente. Então, eu sempre falei isso para os meus alunos. A gente está numa cidade muito boa para fazer campeões. Porque não tem distração, lá não tem nada para fazer. Se não é treinar... Só praia. Ok, vamos beber. Pô, não faz sentido. Então, essa dedicação nos treinos é obrigatória para eles, porque não tem desculpa para não fazer. Principalmente em Lubito, é assim bem mais tranquilo. Mais tranquilo, exatamente. Eu fiquei lá 2 dias. Não tem por que não fazer. Né? Sem jiu-jitsu mesmo, não tinha outra. Não tem que fazer, vai fazer o quê? Fizeste o quê? Eu não fiz nada, pá. O que está no castigo. Não imagina, adoro Benguela. Benguela no seu todo, não só Lubito, adoro. É melhor nem perguntar por quê. Eu como sou esse louvor, não sei dessas coisas. E alguém está muito animadinho para ir para Benguela, prof. Não percebi. Tá bem animadinho para ir para Benguela. Eu? Tá bom, tem que ir mesmo, tem que ir. Estou bem falido. Ele quer, mas também Se não for quer lá, competir. Agora não se sei for lá vender kimono. não sei o que quer fazer lá. Não quer competir lá. Fazer tá um podcast, né? Com o microfone, estamos aqui Tem ouvindo. que promover o turismo lá, tá bom. Estamos a precisar. Mas Eu estava com ideias por acaso de irmos para Benguela, o time do podcast todo, e fazer uma live. eu queria mesmo fazer isso. Entrevistar. Estamos ali a curtir a cena. Uma boa ideia. Fazemos treinos Isso na em todos os Fox, campeonatos, lá claro, chateados. muito bem-vindos. Acho que isso até em todos os eventos seria uma coisa interessante a fazer. É um bocado o plano, nós irmos por campeonatos fazer, às vezes há pessoal que não consegue vir assistir, nós pomos a live, vamos comentando e tal. É para dar aquele, né? Lá fora fazem isso nas calmas, porque é que não deve ter também aqui, não há dificuldade. E tem público. O Evans tem saldo, está-se bem. Né? Liga o telefone dele, mete aí a dar a internet até dizer chega. O Marcos é que tem saldo, mete saldo de 50 mil kwanzas. É, quem me Saldo dera. nunca acaba. Vê a minha conta. mas, professor, gostei muito disso do ter. Ou seja, tratar aquilo mesmo como trabalho, não é? Ou seja, tens que passar por estes requisitos para poder treinar. Porquê? Porque vai-se ver o nível dos atletas e quem está de fora vai olhar e vai dizer: ei, a chapa esquentou. Se a gente não seguir a bala, Isso. né? É como diz o prof. Paquice e muitos professores: não é só ser guerreiro, sou samurai, vou fazer. Vais apanhar. Isso. Fazer ao Tem contrário ali- ali, máquinas afiadas. Claro. E depois, como tudo na vida, né? Para alcançar, eles têm que ter a noção de que para alcançar alguma coisa tem que ter disciplina. Né? Não é só calhou, não é só uma obra do acaso. Sou fora, cascudo, sou cascudo. Não. Né? E o próprio programa de treino também tem que ser pensado. Né? Pois. A estruturação, porque treinar muito ainda dias atrás, já não lembro quem que falava, era o Glover Teixeira, falava com o Dudu da Nova União, como é que chama? Dudu... Pô, o gajo que luta É uma pesquisa aí, MMA, rápido. Dudu... Por acaso não. Dudu Dantas, pesquisa aí. Ok. Ele também fez um podcast com o Glover Teixeira. Ok. E eles falavam isso mesmo. Que treinar bem é muito diferente que treinar muito. Né? E todos nós, acho eu, Marinaldo, CT, todos nós já cometemos esse erro. A gente acha que Tem que sair de lá tem que sair destruído. matado, porrada Tem 3 vezes por quantidade de dia, dia não de sei quanto. qualidade, Enquanto não doer a cara, os dedos, não treinares, quer dizer... Chegas à quinta-feira, já não és pessoa sequer, né? Nem consegue fazer uma pegada. Depois começa a arranjar lesão por tudo que é sítio, mas assim que tá bom, começa a ligar o joelho também, começa a ligar o pé, não sei o quê, né? E assim que é, cascudo, né? Então, a gente tem que mudar, a gente tem a obrigação, que já passou por isso, a gente tem que começar a mudar um pouco esse paradigma, né? É claro que não vamos aliviar, né? O treino é duro. Sim. Para ser atleta tem que sofrer, Mas não pá, tem solução.
né? Mas pensar um pouco melhor o treino, pensar na estratégia, o porquê das coisas. Então treinar melhor é mais importante do que treinar muito. Né? Então, e temos agora muitos carolas, agora a internet, né, tem essa maravilha que a pessoa consegue estar ligada, claro, né? claro. Temos carolas aí a virem que estão constantemente a dizer isso, tanto no Brasil, o Ítalo Vilardo, tem nos Estados Unidos o Dana Hare, estão a explicar, meu amigo, isto aqui é ciência, essa brincadeira de, não, eu vou lá partir o corpo, sei lá. Pronto, foi importante haver essa fase, né, para criar os cascudos, que depois começam a pensar aquilo, né? Sem dúvida. Mas hoje em dia tens mesmo cientistas a pensar naquilo ao pormenor, né? E ver que as escolas aí que estão tendo mais sucesso hoje em dia, né? Art of Jiu-Jitsu, dos irmãos Mendes, a própria Atos, né? O Daniel John, óbvio, né? Que é um cientista da coisa. Quer dizer, os atletas deles são os que estão dominando o cenário. Porque eles pensam, são profissionais. A própria escola tem a tal estrutura que eu explicava, tem a estrutura empresarial, né? Vê a Atos. A Atos é uma empresa fabulosa, mas ela permite os atletas de competição serem atletas de competição. Pensar nas estratégias de luta, fazer as escolinhas, pensar nos movimentos, o porquê desse movimento, fazer os drills certos. Então, nós temos que começar a beber também em outros esportes, né? Tipo a escolinha de Sporting, por exemplo, né? Tem, e tudo. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de, eu comecei no kickbox, a primeira vez, não, Muay Thai, mas foi no kickbox que eu ouvi isto. A primeira vez que eu ouvi alguém a dizer, não, temos alunos que alimentam a academia e temos alunos que vão lá fora buscar as medalhas para a academia, que depois traz os alunos que vêm alimentar. Exatamente. Eu nunca tinha essa noção, porque eu estava a treinar e tinha o Evans, que é atleta de competição, de kickbox, né? De cascudo, o cara está tipo um troglodita, que já está todo amassado, e logo ao lado está uma mãe de família, está ali a perder um bocado de barriga. Eu ficava, como é que este treino funciona? A pessoa se parava, dizia, não, tu ficas aqui no saco a curtir, né? Claro. E depois pegava no Evans, aqui é pancada contigo, e eu comecei a ver, né? Porque aquela mãe de família que está ali, está a tirar benefícios da arte, né? Está a treinar, está a ficar fit, está a ganhar mobilidade, tudo, coordenação motora, há muitos benefícios, né? Escondidos, né? Escondidos. Mas ela paga a mensalidade. Com certeza. E aquela mensalidade, uma parte é para lucro, outra parte é para pagar as luvas, para pagar a cadeleira. Eu comecei a ver, há dois universos, né? Um alimenta o outro. Que se sobrepõem e que é importante. Isso, os dois são importantes. Se vocês tivessem só os 5 atletas de competição, ia ficar uns para os outros, bem, quem é que vai pagar a questão do outro? Isso, exatamente. E toda a gente gosta de treinar com o campeão. Treino. Quem é que não quer pôr o filho treinando com o campeão, né? Com o Marinaldo? Quem é que não quer pôr aí, né? Os atletas... o meu filho, o meu sobrinho, quero que seja campeão com o Marinaldo. Então tem que estar na escola dele. Né? Então isso se alimenta, né? É um ecossistema. Né? Isso, exatamente. Muito bom, muito bom. E voltando ainda na história que falavas, isso é mesmo muito importante, que é o pensamento do treino. Né? A gente tem que beber um pouco nas outras modalidades em que eles estudam a biomecânica dos movimentos, o porquê. Né? O Daniel John vem escancarar isso de uma forma muito clara para toda a gente. Para ainda e pensa o porquê estás puxando aí. Por que não puxas mais ali no cotovelo? Faz menos esforço. Né? Põe o peso daquele lado. Para e pensa um pouco nisso. Isso é uma coisa que nós e é das coisas mais belas do jiu-jitsu. Cada vez mostra-te um detalhe, tu ficas a olhar e dizes, eu estou aqui há uma semana. Como é que eu nunca pensei nisso? Era só virar o pulso. Exatamente. No coração só fica, sou burro para caramba. Era só mesmo virar. Mas depois da pessoa aprender, depois explica a outra pessoa. Não, é só virar o pulso, também mesmo a questão do outro. Há muito tempo que eu faço isso já. Não, há um DVD do Dana Hare que eu recomendo a toda a gente, que é o mais básico, que é treinar com segurança. Acho que aquilo, depois eu vou pôr o link, vamos pôr o link aí no podcast. É de graça, ele foi o único que ele ofereceu. Eu vi aquilo, e aquilo, os pormenores que ele passa. Só ali. É uma coisa de meia hora ou uma hora, o que é? Só de o que é que se deve fazer na academia, o que é que ele acha seguro, o que é que não acha seguro. Eu olhei e disse, ok, isto foi tipo um choque. Eu disse, ok, isto mesmo já está a ficar ciência, já não é só ser cascudo. Está muito bom o DVD, vamos pôr depois o link, porque é gratuito mesmo. E todo mundo que aprecia artes marciais devia ver aquilo. Não é só para jiu-jitsu, mesmo para judo ou para wrestling, são posicionamentos que podes partir o joelho do colega sem querer. Está muito giro. Está muito giro. Deixa eu falar em interrupção. Não, uma boa sugestão. Eu nunca vi. E estamos ansiosos para ver a
metodologia Focus, entrar em Luanda, não é? Porque vai meter lume em todas as academias. Na nossa, claro. Todo mundo vai ter que... Isso, exatamente. Essa competitividade mais um... é boa, exatamente. Ainda bem. É boa, vamos interagir, vamos trocar experiência, isso é muito, estamos ansiosos muito interessante. Muito ansiosos por ver. E todos nós ganhamos, né? O jiu-jitsu ganha, a comunidade ganha, os atletas ganham, toda a gente aqui ganha. Maravilha. Família, muito obrigado por nos acompanharem até agora. Espero que estejam gostado do podcast. Professor Rui, está a ser fantástica a nossa conversa. Eu aqui agradeço a oportunidade. Deixem o vosso like, deixem o vosso feedback. Todas as críticas construtivas são mais do que bem-vindas. Quem nos insultar, sabe onde é que é a academia, pode insultar pessoalmente. Está cá o professor Rui para defender. Marinar. Eu não vou lutar, estou a atacar o professor Rui para defender, não sou eu. Brincadeira. Pessoal, espero que estejam a gostar. Deixem o vosso feedback, é sempre bem-vindo. Hoje, pessoal, estamos de volta para a terceira parte do nosso podcast. Zero take. E eu tenho uma pergunta, né, professor Rui. Minha opinião, eu acho que Luanda é a capital do jiu-jitsu em África. E eu acredito que o nível está bom. Apesar das dificuldades da Angola, se não é estudar e ser atleta, é trabalhar e ser atleta. Então, eu queria saber na visão do professor Rui, como é que nós poderíamos melhorar? Eu acredito que já somos os melhores da África. Como é que nós podíamos melhorar? Juntando Benguela, Luanda, tudo. Angola. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente falava ainda aqui há pouco. Eu acho que Angola tem tudo para ser mesmo potência mundial. Referência como é o Brasil, referência mundial. Eu vejo todas as condições aqui para isso. Eu acho que a gente só precisa, de facto, estruturar melhor as nossas condições para que a gente tenha possibilidade de profissionalizar o jiu-jitsu. Né? Tá faltando esse comprometimento das escolas e dos professores, né? E até contra mim falo, de olhar para a nossa arte como profissionalizá-la mesmo, como óbvio que a gente já sabe que ela é uma ferramenta de mudança social, toda a gente já sabe as mudanças que ela benéficas que ela traz para qualquer pessoa, né? Todos nós já vimos pessoas entrarem assim, olhar para o chão ao fim de alguns meses. Já são homens, já são direitos, já olham nos olhos, né? Então, todos nós já vimos isso, todos nós já sabemos o potencial que o jiu-jitsu é na vida das pessoas. Mas nós não somos capazes de transformar isso em uma estrutura organizada, né? Como falámos há pouco, que permita que o jiu-jitsu tenha um patamar profissional. Que um professor, um Marinaldo, esses miúdos que estão aí a chegar agora, que, né, o Inelton, o Silvério, esses que estão aí a chegar bem, que eles possam viver do jiu-jitsu. Né? Seja como atleta, seja dando aula, com um PT. Quem que não quer receber um PT de um campeão mundial aqui em Luanda? Espetáculo. Tem várias pessoas aí que querem, várias pessoas aqui que têm poder financeiro e que gostariam de treinar jiu-jitsu. E às vezes a gente ainda mantém aquela mentalidade de casca grossa, que o jiu-jitsu tem que ser duro, que o jiu-jitsu tem que ser não sei quanto, tem que ser em sítio sem higiene, que não pode ter um lugar cheiroso para treinar. Né? Então eu acho que isso é uma falha muito nossa, de querer fazer os campeões na base do casco grosso, né? Da marra, e não olha para toda a organização que tem que ter, para que esse atleta ele possa ir 2, 3 vezes por ano competir lá fora. Ele é obrigado a ir, se qualquer atleta aqui que queira atingir o topo, ele é obrigado a ir competir no Mundial da Califórnia, ele é obrigado a ir competir no Europeu, ele é obrigado a ir competir em Abu Dhabi, e esse cara tem que fazer mais 4 ou 5 ou 6 etapas aí do circuito da JP, tem que fazer mais 2 ou 3 do circuito da IBJJF. Então, no mínimo, ele tem que fazer umas 6 ou 7 viagens por ano. Como é que ele vai conseguir pagar isso se ele não tiver uma estrutura organizada por trás que sustente aquilo? 300 alunos numa escola, né? Que gostam de pagar, pagam o PT do professor Marinaldo, que vende kimono, que vende rascar. Portanto, isso tem que se organizar e tem que se pensar isso para que isso dê possibilidades de termos atletas campeões, e os atletas campeões vão trazer mais pessoas, né? Naquele sistema que ainda falamos há pouco. Portanto, nós falhamos aqui. Eu acho que Angola falha nisto. E não é que não haja recurso. Há recurso. Temos todas as condições na mão para fazer isso bem feito.
né? Eu acho que é um pouco de leixo nosso, dos professores, que como também passamos esse período assim, eu também me formei assim, não morri, estou aqui, eu também raspava a cara no tatame e treinava com calça azul e parte de cima branca, e era assim mesmo. Portanto, isso já passou, né? Isso foi no Brasil lá nos anos 90, né? Já foi aqui a nossa realidade nos anos 2000 e tal, mas já mudou. Estamos noutra fase. Né? Se o André Galvão, se o Fábio Gurgel, a Aliança não faz campeões? Aliança não faz campeões? Isso faz. Né? E como faz? A Art of Jiu-Jitsu dos Mendes não faz campeões? Mas vai lá ver, né? A condição que ele tem. Vai lá ver as pessoas que estão lá treinando. Sim, nós vemos os 10 campeões da Art of Jiu-Jitsu, mas são tipo 300 alunos lá atrás. Com certeza. É uma as cambalhotas máquina, e tal, claro, e a alimentar a máquina. Alimentar, exatamente. Exatamente. Né? E nós temos condições de fazer isso aqui. Dá para fazer. Né? Então essa parte falta e é culpa nossa de não saber organizar isso convenientemente. Isso depois até permite, que é muito diferente, isso permite, você pega aí um empresário desse e aposta num projeto social. Mas olha a diferença que é apostar num projeto social, inserido numa Art of Jiu-Jitsu, inserido numa Atos, do que é um projeto social lá tirado no meio do Sambizanga, com tatames. O empresário também não vai dar aquela coisa. Aí entra para a vertente caridade. Caridade, que é esmola. Que aí é aquela vertente de esmola, que o atleta também tem que mendigar lá no empresário. Não, é patrocínio, vai ter... Qual que patrocínio? Que publicidade aqui? Não tem. Não há retorno. Não há retorno. Então a gente tem que organizar isso melhor para que a gente permita do pessoal ser profissional disso. Né? E isso, claro, obviamente, que atleta que não quer ser profissional, né? Que atleta não quer fazer 6, 7 competições lá fora. Então, eu acho que isso é culpa nossa de não... Professor, acho que, né, vê se eu percebi bem a ideia do professor, acho que temos que passar da fase de amadorismo, não é? de caridade, passar para a fase o verdadeiro patrocínio, o verdadeiro... Antigamente havia o mecenato, né? Que eram os grandes empresários, o pessoal da classe, né? Tinha mais poder financeiro, que financiava os artistas, os atletas, os não é? E para isso, eu, há pouco tempo tive uma conversa, acho que mesmo com vocês, mas em off, né? Entre a diferença entre ir um atleta e pedir patrocínio e um atleta e pedir apoio. Não há mal nenhum em pedir apoio, não é? Mas apoio é, olha, ajuda aí com $100 para juntar no meu dinheiro para ir para o campeonato. Estou-te a dar, não estou a esperar nada em troca, boa sorte, vai. Né? Não há nenhum tipo de obrigação, não há nenhum tipo de contrato. Eu chego ao pé e dizer, olha, eu tenho esta plataforma, eu tenho, por exemplo, o atleta, né? Tem estes seguidores, eu tenho este plano de treino, eu, cada post que eu faço, tenho X mil likes, não sei o quê, então o teu nome aqui, e eu vou levar, se tu vendes garrafas de água, vou levar mais 20 garrafas para o campeonato e vou tirar uma foto ao pé de toda a gente. Ou seja, aí já, sim senhora, vais ter comigo uma parceria, que eu vou fazer as minhas contas, esse gajo vai-me projetar 10 mil pessoas, se eu conseguir 10% né? Já, nunca vai 10 pessoas vêm tudo. Ou seja, já consigo fazer um balanço. Isso. Os 1000 que eu dei, eu vou ter um retorno de 500, mas estou, ok, vale a pena. E isso acho que tanto o atleta tem que pensar nessa maneira, não é? Começar a profissionalizar-se e a ser a sua própria agência. Isso. Depois eventualmente vai subcontratar, né? Quando tiver projeção. Mas o Marinaldo, o Evans, o Marcos, que ainda estão... O Marinaldo já está num outro patamar, obviamente, né? Mas estamos a começar agora, dentro desse universo. Primeiro começas sozinho, mas depois vais começar a subcontratar. Marcos, trata da minha imagem. Evans, tu és o gajo que vai buscar os patrocínios, por exemplo. Né? Isso. Eu acho que isso, tanto a pessoa como a estrutura toda da academia, também tem que começar a funcionar assim, não é? Isso, não é? A academia, na minha opinião, a academia ela já tem que, de alguma forma, orientar o atleta para esse sentido. Ela tem que já dar uma certa... Aquela formaçãozinha assim, né? Uma estrutura mínima e encaminhando o atleta para ir, né? Publica uma posição por semana, isso vai atrair público, põe um conteúdo bacana de jiu-jitsu, ou relacionado a lutas, isso atrai. Portanto, todo esse encaminhamento, esse enquadramento, a própria academia, na minha opinião, ela tem que promover isso para o atleta. Sim, ele estiver nesse meio vai começar a academia tem 300 atletas, não vou fazer isso para os 300, né? Vou fazer para os campeões, para o Marinaldo, que já está se destacando lá fora. Então tem ali um núcleo e esses campeões
vão atrair os outros 300 alunos, né? Então isso gira. É aquela questão do reinvestimento, né? Acho que ainda temos que aprender a fazer o reinvestimento. Exatamente, isso aí. Tem aquela primeira batelada de receita, tira o lucro e pensa que agora é só manter essa máquina e não há aquele reinvestimento, melhorar o tatame, equipamento de filmagem, os Art of Jiu-Jitsu têm uma equipa de filmagem, claro, que não é graças a Deus que um gajo, eles meteram a massa, mas quando sai um vídeo deles, quem é que não para a ver a beleza, as técnicas da gráfica, quem é que não reposta? Não tem como, não é? Não tem como. Todos nós repostamos, todos nós gostamos de ver, né? Então, bonito. Eu acho que é isso. Fui bem esclarecido. Bem esclarecido. Agora vamos entrar. Atenção, né? Isso é muito fácil de falar. Não é fácil de implementar. Exatamente, né? Mas não é possível. Não vão falar, o professor Rui fala muito à toa e não faz porquê, né? Atenção, né? Isso é fácil de falar e tal, a implementação é outra coisa, né? Mas de uma forma idealista, eu acho que é por aí a não, coisa. E prof, não se começa com o plano perfeito, não é? Tens que apontar para algum sítio e começar a andar as cabeçadas. E depois vais corrigindo o trajeto, não é? Isso, exatamente. Geralmente o pessoal que fica a fazer só os planos, depois acaba por morrer com o papel na mão, não é? Isso, exatamente. Né? Então, vais começar desengonçado? Vai, mas começaste. Isso. E depois vais encontrar alguém que vai ter mais experiência. Não, olha, vem para este lado. Ok. Outro. A coisa vai. Tem que se começar a fazer. E acho que está-se a começar a fazer. Não é? Na minha opinião. Creio que sim. A Gracie Barra é um bom exemplo disso, né? Já começa, já tem uma organização diferente, uma estrutura. Barra. E há outros que podem ser feitos, porque não? Porque só a Gracie Barra, né? Porque não? Então é isso. Acho muito bem, professor. Agora, eu queria perguntar agora mais, falando mesmo só de treino, jiu-jitsu. Por exemplo, primeira coisa que eu quero perguntar, não é? Por exemplo, eu não conheço o jogo do professor Rui. Eu sou, né, acho que aqui sou o mais novo no jiu-jitsu, então ainda sou muito tapado, não é? Como é que é o jogo do professor? Né? Assim, em termos de estilo, posições favoritas. O meu jogo sempre foi, ainda hoje é, como fui judoca, queda. Né? Queda. Quem não quiser lutar em pé comigo vai ter que puxar. Então, o meu jogo muito forte logo de seguida é passagem. Né? Passagem, pronto. E depois eu gosto muito de passar da meia guarda. Né? Então, todo tipo de guarda, eu primeiro gosto de pôr na meia e depois passar da meia. Então, sempre por aí. Aconteceu foi que esse foi meu jogo quase que único até a faixa roxa. Né? Mas depois realmente já comecei a pegar uns guardeiros por a frente que já começaram a me raspar. E aí eu sentia muita dificuldade em voltar a inverter o jogo, né? Porque tem uma guarda muito fraca. Mais então focado. na faixa roxa foi a faixa em que eu me obriguei a aprender guarda. Né? Então todo santo rola eu puxava para a guarda, seja com quem fosse. Então, muita frustração no início. Muita frustração, muito amasso, muito, quer dizer, você já é o campeão. Muito já na meia, né? Puxando para a guarda. Aí é muito na meia. Estavas faixa branca, voltas à faixa branca. Faixa branca, vinha, passava a guarda assim, amassar. Mas pronto, mas faz parte do processo. É a beleza da coisa? Isso, exatamente. Então, hoje em dia, é claro que no campeonato eu vou sempre priorizar ainda a queda e a passagem, mas eu se tiver que puxar já não tenho nenhum receio. E às vezes até estrategicamente, né? Se é um guardeiro muito bom, hoje em dia também já prefiro puxar primeiro. Obrigar-lhe a jogar no desconforto. Isso, no desconforto dele, exatamente. Nice. E qual é a queda preferida do professor? A que o professor mais faz? Eu tenho duas. Eu tenho o Iponcionag e o Kataguruma. Rápido. Clássicos. Eu ia dizer Morote Sionag. E pronto, são 3 quedas grupo Sionag, né? O Iponcionag, que é o braço na axila. O Eri-Sionag, que é agarrar na mesma gola. Né? E do mesmo lado? Do mesmo lado. E o Morote, que é na gola contrária. As 3 eu gosto e faço bem. O Morote só ultimamente já começa a mandar dor no cotovelo. Porque se não for bem feito, ele força um pouco a articulação do cotovelo. E se não tiveres o braço forte, realmente aquilo dói. Né? Não dá para fazer. É prefiro fazer o Eri, né? Exatamente. O Eri é sempre mais fácil, dá sempre mais jeito. Então eu até às vezes cruzo, né? Ou seja, eu não faço o Eri. O Eri é assim, então eu troco essa que vai na gola, eu encaixo o braço ali. Já é que eu estou top pessoal. Não é bem pessoal, porque é uma técnica conhecida no jogo há muitos anos, né? Mas eu me adapto muito bem assim. Até porque quando eu seguro, né, com a mão esquerda na gola, o pessoal pensa que eu vou atacar para este lado. Mas não,
Aquele jajão e vamos brincar. Que até foi mesmo isso que aconteceu na final da tal Copa Pódio, foi assim mesmo. Lembro bem. Só não quis comentar, né? Só não quis mencionar nomes. É desporto, é normal, né? Sei como o Cristiano Ronaldo dá uma finta. Na mesma final foi finalizado. O Cristiano Ronaldo finta, mas também é fintado, é normal. Não tem maca. Estamos sempre a falar daquele baralho que o Evans deu. Não é Evans. Histórico. Você é craque de baralho é final. Ei, aqui, professor, isso é uma rixa aqui. Complicada. Descobrimos que o Marinaldo afinal cai. Eu não me lembro de tal dia, mas Eu tenho que falar já com a Laine para passar. Vai ser o intro mesmo de todos os vídeos. O intro é o som do tatame. Eu nunca vou perder esse vídeo no meu telefone. Mas podemos mostrar o vídeo todo, né? A alegria do Evans é essa. Conseguiu roubar por só uma vez. Eu tenho. Acertou metade. Mas podemos passar o vídeo todo. Pode ser. Virou mesmo, né? É a alegria dele. Antes de dormir todos os dias, põe aquele vídeo a dar. Vou dormir bem hoje. Então foi o único. Então... O highlight dele é só esse, né? Mas lá ficou mesa. Ai, meu Deus. Ok. Professor Rui, eu gostaria de saber, na tua perspectiva, como é que funciona a tua preparação para campeonato. Eu vou competir, quero me preparar, o que é que eu tenho de fazer? Boa. Olha, pessoalmente eu gosto muito de treinar judo. Cada explosão? Exatamente. O judo é um desporto pela questão da explosão, pela questão da pegada. Né? O judo é uma disciplina que ela é muito exigente fisicamente, demais. Muito explosiva e não te permite ficar descansado. Né? O jiu-jitsu ainda tem posições que a gente descansa. Né? Tem ali uma meia guarda. Há sempre uma situação que dá para descansar um pouco. O judo não tens isso. Quando tu respiras, voas. Então, eu gosto muito de treinar judo porque eu preciso dessa explosão, desse condicionamento que o judo dá. Então, procuro sempre treinar judo pelo menos 2, 3 vezes por semana. Mas a preparação, para ir bem para um campeonato, eu tenho que ter 3 meses de preparação. Né? Com treinos, musculação todos os dias, eu também preciso de musculação. Acho que todo mundo devia treinar musculação. E a minha musculação é muito básica, só 4 exercícios. Né? Okay. Barras, compostos, supino, exatamente. Terra. E toma apontamento. E agachamento, exatamente. Apontamento. Não trabalhas muito remo? Às vezes pego mais. O remo é bom para a nossa arte. Barra eu faço com kimono. Puxada também com kimono. Né? Às vezes eu embrulho o kimono nas kettlebells e puxo dali. Então, muita coisa. Os dedos para essas coisas. Isso. Então barra, levantamento terra, supino, agachamento. Com os compostos. Certo. É o santo grau do bodybuilding, do powerlifting, que são esses. E eu me sinto muito bem com esse exercício, me sinto forte. Mas me sinto bem. Acho que já tem um adicional pela explosão toda que trabalhas no judo. Talvez. Acho que nunca é só isso. Mas o prof, quando faz musculação, é mais focado em reps, ou seja, a intensidade, ou é mesmo carregar peso para ganhar força? Depende. Vais fazendo o ciclo, né? Exatamente. Bastante antes é peso. O pessoal que fica só focado em muita rep, depois chega na hora de fazer forcinha e morreu ali. Isso, exatamente. Isso aí. Okay. Isso tem que ser pensado também, né? Mais uma vez, está tudo dentro do plano. Exatamente. Exatamente. E jiu-jitsu. 2 vezes por dia, jiu-jitsu. Vamos... Todos os dias? Todos os dias, isso. E depois, claro, isso é dentro de um ciclo, né? E a educação física mostra bem isso. Dentro de um ciclo de 3 meses, tem microciclos lá dentro, né? É normal que tu, no meio do caminho, tu vais ficar muito cansado, que tu vais estar tomando calor de sei lá quem, que, né? É normal que tu às vezes sintas, não estou bem, estou piorando. Não, né? Faz parte do ciclo. Tem platôs, exatamente. Tem um descanso, sobes mais, volta da outra carga, sobe mais. Portanto, essa parte tem que ser pensada também e planeada, né? E graças a Deus eu tive um mestre Manuel que sempre orientou isso, mesmo ele nunca tendo estudado a fundo essas coisas, empiricamente ele tem um conhecimento muito forte. Experiência falada. Isso, claro. E eu me encaixo muito bem no tipo de preparação dele. Então... E a nutrição? O professor procura sempre profissional ou já tem noções? É incrível. Eu durante toda a minha trajetória de atleta, eu nunca suplementei.
né? Nem vitamina, creatina. Só açaí. Era. Mas me arrependo amargamente disso. Se eu soubesse... É importante. É Hoje em muito dia importante, já se começa a perceber eu só descobri pré-treino, já com o mestre Manuel, já quase no fim. E eu vi o milagre que aquilo fazia. Eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu experimentei pré-treino, eu cheguei naquele treino pesado que tem aqueles gajos, pedras que você já vai pro treino assim, meu Deus do céu. Vão a voar. 8, 9 rolas com aquelas pedras todas, mas tá bom. Tomei o pré-treino, mas tomei. Eu, no fim do treino, eu queria voltar para casa a correr. Aí é que eu vi o milagre daquilo. Esses gajos que estudaram as drogas, olha, realmente tem que se tirar o chapéu, porque realmente faz efeito. Não, faz. Faz mesmo efeito. Creatina, pelo menos, e proteína hoje em dia é é a base. E se a gente for mesmo para testosterona, para os hormônios, o Marinaldo tem mais experiência nessa. Então, é isso. Não, eu vi dias atrás aquele gajo, o cowboy Cerrone, do UFC, e ele falou mesmo isso, olha, a minha vida toda também nunca tomei, mas agora que eu parei, fiz um ciclo a reposição de testosterona, não sei o quê. Olha, eu voltei 20 anos para trás, agora é que eu entendo o quanto esse pessoal que toma se beneficia disso, né? Porque realmente essas coisas fazem muito resultado, quem estudou isso, dá um up fabuloso. Agora, a parte mais complicada, o professor Rui falou de condicionamento, no caso, e os tipos de treino. Só quero saber, no jiu-jitsu, como é que o professor Rui trabalha? O que é que faz, o que é que não faz no jiu-jitsu? Eu sempre procuro a minha fragilidade, né? E eu nos treinos sempre fui assim, sempre tomei muita massa nos treinos. Até muita gente diz, não, o Rui quando vai competir ele se transforma, né? Mas não é que eu me transformo, é que eu no treino me permito treinar realmente, né? Eu me permito... Onde está fraco é que vais martelar, não é? Isso, eu me permito chegar em posições que eu estou à rasca e dali é que eu começo a tentar fazer alguma coisa, às vezes é tarde. Eu me permito fazer posições que eu estou experimentando, eu quero ver o que é que vai dar. Eu me permito, esse gajo começou a pegar no meu pé, eu nunca vi essa, deixa ainda ver até onde ele vai. De repente não tens hipótese, bateste. Né? Então eu me permito a isso. Tiras o ego do tatame. Não há ego no treino. Isso. É o que impede muita gente de evoluir. Agora, claro, eu chego ali a 2, 3 semanas antes da competição, aí eu paro com a brincadeira. Então eu vou impor o meu jogo, que eu também tenho que ir confiante. Né? Então, tens que vir com um rol de vitórias, mesmo de treino, né? Para dar aquele pumpzinho na autoestima. Exatamente. Então ali sim, mal começa o rolo, eu já não deixo pegar, eu já estouro a pegada, eu já é para ganhar. Diminuo isso. Ali sim já é com uma pré-competição. E assim, pronto, é onde eu me sinto bem, eu gosto de ser assim. Aí quem é assim em todo santo treino, né? Quem que não permite sofrer um ponto. É uma forma, é uma abordagem, eu respeito, mas eu, nos treinos, eu deixo muito à vontade. Por exemplo, eu tenho uma filosofia, eu não gosto de sofrer ponto, nem no treino, nem em campeonato, não gosto mesmo, mas... Eu, quando encontrar o melhor passador, quando encontrar o passador na academia, eu vou puxar para a guarda. E quando encontrar o guarda, eu vou passar. E dessa forma eu trabalho todas as minhas valências. Não experimenta de dar ponto. Não gosto. Acho que eles sabem. Eu não gosto de dar pontos. Sabemos e bem. Vais me arrastar. Olha, tem vezes até na ponta do tatame, eu trago mesmo para dentro, mesmo numa posição de desvantagem. A guerra continua. Essa é uma abordagem. Ideologia. Isso. Eu tenho. Muito bom. Prof, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer e sempre tivemos a oportunidade de puxar o prof para uma conversa. Quando fomos lá, vais visitar, vamos levar microfone, tudo, o telefone do Marinaldo que é bom, dá para filmar. Serão bem recebidos. E aliás, são sempre bem recebidos, né? A gente já sabe que o pessoal vai lá e é bem recebido. Mas tem que ser expulsos, né? Porque, já ouvi dizer. É verdade, é isso. Então, prof, muito obrigado por ter vindo. Filhos lá, mas... Tenho certeza. Sempre vi um cacheado, já sei que... Já entrou no jiu-jitsu até, meu aluno. Entrou no jiu-jitsu, 3 aninhos já. Família, espero que tenham gostado. Sei que aqui, o ambiente é sempre uma mesa de amigos a conversar. Este é o nosso podcast, é o vosso podcast. Espero que tenham apreciado a conversa com o professor Rui, da Foco Jiu-Jitsu Benguela. Está a fazer um trabalho fantástico a trazer Jiu-Jitsu para outras partes de Angola, para além de Luanda. Deixem o vosso like, comentário, se não estão subscritos, subscrevam, partilhem ao máximo, vamos difundir isto pelo país todo e quiçá pelo mundo, não é? Eu digo, a internet, o mundo é uma aldeia. Vocês estão de parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado.
Sempre em frente. Estão num bom Obrigado, caminho. Osso. E tem muita gente que é sedenta para aprender, né? Artes marciais, etc. Então vocês fazem um trabalho fundamental aí Osso. para a nossa arte. Muito obrigado, professor. É uma Então, honra. parabéns. Obrigado, professor. Osso. Família, um abraço. Osso. Osso.